Olá pessoal, estamos retomando hoje um assunto que nós começamos sobre a África. Hoje nós estaremos dando uma passada rápida sobre o tráfico negreiro, que segundo estudiosos foi o mais cruel dos tráficos, porque pessoas humanas foram tratadas como bichos. Mas a pergunta que fica é por que usaram pessoas como material para render lucros? Por que o trabalho o escravo foi usado na América? Um dos motivos nós temos aqui no mapa. Se você observar o mapa de Portugal, está aqui. Portugal é uma coisa insignificante dentro do mapa mundi. E nós temos aqui o mapa do Brasil. Então, de repente, Portugal tem em mãos um território imenso para colonizar e não tem população. Infelizmente, Portugal é quase o tamanho de Pernambuco ou menos. E não tinha população para ocupar esse território imenso. E nem para colonizar, ou seja, plantar, colher, tudo mais. Então o que eles fazem? Eles apelam então para o trabalho escravo. E eles utilizam então uma mão de obra barata. Eles tentaram inicialmente aqui no Brasil usar mão de obra indígena, escravizar os índios. Mas não deu certo porque a população indígena ela se reduz, ela desaparece por conta de doenças que os europeus trouxeram, ela diminui também porque os índios fogem, os índios conheciam o território, eles conheciam as matas, e eles desapareciam nas matas e não tinha como persegui-los. A outra coisa também, e que nós temos aqui, os jesuítas, eles vêm ao Brasil para converter os índios ao cristianismo. Então o que eles fazem? Eles aldeiam esses índios e porque eles tinham a proteção da coroa portuguesa, então os índios aldeados pelos jesuítas não poderiam ser perseguidos ou ser escravizados pelos colonos. Então a solução foi justamente substituir essa mão de obra pelos negros. Então nós temos aqui em nosso mapa as diferentes etnias que são trazidas aqui da África, e a maioria dessas etnias, desses escravos, são trazidos para o Brasil. Se bem que uma parte dessa escravidão, ela também vai para as Antilhas, essas ilhas do Caribe, Cuba, Porto Rico, o Haiti, onde eles plantaram muita cana-de-açúcar, e uma parte também vai para a América do Norte, as colônias americanas, onde eles trabalham principalmente na produção do algodão. Eles eram transportados feito animais. Vocês observem que o navio ele transportava as mercadorias, transportavam rum, transportavam mercadorias para serem vendidas, e os escravos eles eram empilhados aqui no convés superior. Esse espaço entre o piso do navio, o que chama de convés, e a parte da carga, nós temos aqui um espaço apertado onde essas pessoas eram acorrentadas e colocadas, amontoadas aí. Basta dizer que muitas vezes metade dessa carga morria no caminho do transporte para os países que utilizavam essa mão de obra.
Nós temos aqui outro quadro, onde mostra, né, como esse pessoal vinha. Vejam, eles são acorrentados uns aos outros e se alguém adoecesse ou morresse, ele ficava aí junto com os outros. Esse é o problema. Um doente aqui, ele passava a doença para o resto do pessoal. Se alguém morresse aqui, ele iria contaminar o restante dos seus vizinhos. Então, esses escravos eram transportados, empilhados. Nem animais são transportados assim. Nem animais eram transportados dessa forma. Então, um total desrespeito pela natureza, pela raça humana. Agora, a imaginação é que o europeu chegou na África e foi atacando os negros e trazendo para cá. Bem, isso chegou a acontecer. Mas, observem, aqui nesse quadro é uma representação, os próprios negros de tribos diferentes vendiam os vencidos em guerras. As guerras tribais geravam mortes e geravam também prisioneiros. Então esses prisioneiros eram vendidos como escravos. Então, de início, a escravidão ela é praticada principalmente pelos próprios africanos. Os portugueses e ingleses apenas adaptaram às suas circunstâncias o tráfico dessas pessoas. Mas observem que aqui, nessa representação, tem negros aqui vendendo negros. Eles trocavam por armas, trocavam por bebida, aqui as garrafas de bebida, as armas. Então, muitas vezes, as trocas das pessoas não eram nem por dinheiro, era apenas por vantagens temporárias, né? Uma arma, ela se quebra, ela descarrega, uma garrafa de bebida se acaba, mas infelizmente foram os próprios irmãos africanos que começaram a vender os seus semelhantes. Nós temos aqui um gráfico onde mostra a quantidade de escravos. Observem que a América Espanhola ela tem aqui um tráfico de entre 1501 e 1870. A América Espanhola ela recebe 1.662.400 escravos. As Antilhas Britânicas, que produziam cana-de-açúcar, as Antilhas Francesas, as Antilhas Holandesas, observem que a América Britânica, os Estados Unidos, observem o quantitativo e observem o quanto o Brasil recebeu de escravos entre 1551 e 1600. Praticamente o dobro do que receberam os outros países. O Brasil recebe, nesse período de quase 300 anos, o Brasil recebe 4.029.800 escravos. Isso são números registrados. Daí a quantidade de pessoas de cor que nós temos aqui. É porque houve essa miscigenação, a presença escrava foi muito grande e, como resultado, nós temos um país mestiço. Isso não tem nada a ver com a economia, nem com a qualidade da raça. É apenas o quantitativo. A presença africana ela é marcante no Brasil. Com exceção dos estados do sul, sul-sudeste, digamos aí Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, onde há uma predominância dos brancos, aqui para cima, de São Paulo para cima, há uma presença maciça dos irmãos negros que vieram aqui dar riqueza para os senhores das terras. Chegados aqui, os escravos eram vendidos como mercadorias. Observem o mercador de escravos, os senhores observando como se fossem animais.
como se fosse uma exposição de vacas, de cabritos, então eles examinam a qualidade da mercadoria e levam para suas fazendas. Uma tática cruel que foi praticada aqui no Brasil foi separar as famílias. Então, digamos que viesse no navio negreiro aí da África uma família, esposa, filhos, maridos. Quando chegavam aqui, uma das táticas para quebrar o ânimo dessas pessoas era separar as famílias. Eles vendiam os filhos para uma fazenda distante, e nem sabia se para onde estava indo. Eles vendiam os filhos para uma fazenda, vendiam as esposas para outras fazendas e vendiam os maridos para fazendas diferentes. Então, essas esposas, esses filhos, esses maridos, ninguém sabia onde estavam os seus parentes, seus entes queridos. E como eles não sabiam para onde tinham sido vendidos, mesmo quando foi decretado o fim da escravidão, não teve como se juntar essas famílias. Então, destruiu-se não apenas a cultura, mas destruiu-se também os laços familiares que existiam entre as pessoas. O escravismo foi uma coisa muito cruel. Nós temos aqui algumas representações de tribos, de raças que vieram para o Brasil. E observem que essas diferenças que nós temos aqui são também originárias dessas diferenças que nós temos aqui entre esses povos. A África tinha uma diversidade imensa de povos. Então, esses povos vêm para o Brasil, são tratados como animais, sem identificação nenhuma, e o que a gente tem são essa diversidade de cores, de culturas, de temperamentos. Então, a presença africana no Brasil, ela é muito grande, ela é muito profunda. Os ingleses, que de início eles favoreciam e ganharam muito dinheiro com o tráfico de escravos, depois de algum tempo eles começam a lutar para acabar com o tráfico negreiro. Então, os navios ingleses, navios de guerra ingleses, patrulhavam o Oceano Atlântico, e se eles encontrassem um navio transportando negros, esse navio era parado, os negros eram tirados e embarcados do navio inglês, e o navio negreiro era afundado. Nós temos aqui uma foto, isso não é uma representação, é uma foto de um navegante, um marinheiro inglês, ele serrando as cadeias de um negro que foi libertado de um navio que foi apreendido pelos ingleses. Então, de alguma forma, a pressão inglesa foi que pôs fim a essa desgraça que acometeu o mundo. Então, pessoal, aproveitem, dá uma lida no texto, dá uma estudadazinha e fortaleçam os seus conhecimentos, ampliem os seus conhecimentos assistindo essa videoaula, mas principalmente o texto, aquele texto que vocês têm em mãos, ele foi selecionado para dar mais conhecimento. Se você for ao livro didático, você não vai encontrar nada disso. Então, bom proveito, pessoal, e esperamos que vocês consigam realizar a sua tarefa contente. Um abração, felicidades para vocês nesta semana, tudo de bom.